Muito bem, pessoal, 10h35, 10h35 na linha comigo está o deputado federal Rodrigo de Castro. Olá, deputado, bom dia. Bom dia, Paulinho, prazer falar com você, com os ouvintes aí de toda a Viçosa e região. Pois não, deputado, o prazer é todo nosso. Deputado, nós estamos vivendo aí momentos tristes em relação aos hospitais da nossa cidade. O que o mandato do deputado tem para nos ajudar nesse momento, já que agora há pouco, eu não sei nem se o senhor ouviu o que eu falei, o senhor e vários deputados aqui, são o senhor Roberto, Padre João e também o Coronel Henrique, são aquelas pessoas que estão sempre presentes, principalmente nos hospitais. Mas nesse momento em que os hospitais estão em agonia, como o seu mandato está trabalhando? Bom, Paulinho, primeiro é claro que ouvi o que você estava dizendo. Aliás, eu sou ouvinte aí da rádio. Obrigado, deputado. Ouvinte de você e amigo. E a gente acompanha, na verdade, a história dos hospitais, não é de agora, não é desse mandato meu. Apesar de eu estar no 5º mandato como deputado federal, a gente acompanha desde o tempo que meu pai nem entrava na política ainda. Quer dizer, desde 79 começou a nossa história com os hospitais. Então ela tem mais de 40 anos de atuação, 40 anos de serviço, 40 anos de uma construção muito séria e sólida, né? Desde da formação do Hospital São João Batista, depois passando pelos diferentes equipamentos e modernidades que nós tivemos em ambos os hospitais, né? A gente está falando aí de hemodiálise, por exemplo, quando meu pai levou a hemodiálise para o São João Batista, foi um programa que foi modelo para o Brasil inteiro. Então, naquele momento, olha só que diferença em relação a hoje. Viçosa era espelho para todo o Brasil. Depois as CTIs, a CTI pediátrica, enfim, basicamente todos os serviços implantados em ambos os hospitais tiveram a nossa participação decisiva. E é claro que esse trabalho, ele continuou durante toda a nossa trajetória. Agora mesmo, nós temos aí outros serviços de saúde em Viçosa. Nós temos, por exemplo, o UAI, né, que é mantido pela Universidade Federal, é muito importante para atenção secundária, são 38 especialidades que nós temos ali. Aquilo ali diminuiu muito a fila da saúde em Viçosa, o gargalo que ia para os hospitais. Os UAIs hoje, eles suprem de maneira bastante positiva e frise-se, é importante dizer, Paulinho, agora a gente está vendo, igual você falou, um monte de oportunista, vídeo, gente levando o salvamento aí para a saúde de Viçosa. O único deputado que colocou emenda para o UAI chama-se Rodrigo de Castro. Ninguém mais, deputado federal, colocou nenhum centavo lá para ajudar aquela instituição que ajuda muito a saúde de Viçosa. Nos hospitais de Viçosa, então, é até covardia. Eu não sou o deputado federal mais votado da minha cidade. Viçosa fez uma escolha, votou em outros deputados, e somados todos os recursos que eles alocam, somados todos, a votação deles é muito superior à minha. Mas os recursos meus são superiores à soma de todos. Nesse último ano, por exemplo, foram 3,6 milhões para ambos os hospitais. A gente está realmente fazendo a nossa parte nesse esforço. Agora, a gente tem que contextualizar também o que a gente está vivendo na saúde no país e, é claro, especificamente na cidade de Viçosa. A gente vive hoje, Paulinho, uma crise sem precedentes nos hospitais filantrópicos. Isso não é novidade para ninguém, é uma situação triste e que ela acontece já há algum tempo. Mas agora ela chegou realmente no ápice. Tanto assim que a gente vê movimentos das Santas Casas, de hospitais filantrópicos em Brasília, chegando de pires na mão de situação desesperadora em termos financeiros. Então isso afeta a todos os hospitais. Agora, em Viçosa, nós tivemos aí problemas agravados na questão da gestão, né, na questão da dificuldade de diálogo entre o poder municipal e os hospitais e a universidade. Então, é claro que esse é um ingrediente que atrapalha essa situação estrutural que nós temos. E eu diria também
que é importante frisar que se os outros deputados trabalhassem da mesma maneira que eles fazem vídeo, se colocassem recursos de maneira efetiva, da mesma maneira que fazem vídeo, com certeza a gente teria também uma situação melhor para os nossos hospitais. Perfeito. Rodrigo, segunda-feira vai haver uma reunião em que você conseguiu antecipar essa reunião, preocupado, né, com a situação dos hospitais de nossa cidade. Essa reunião aconteceria, se não me falha a memória, 25, 26 ou 26 ou 27. Você conseguiu antecipá-la para o dia 18, com a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demétrios. Traduzindo essa reunião, haverá uma reunião numa entidade federal em Brasília, para que a Universidade Federal possa se credenciar a ter um hospital-escola. Como está isso aí, Rodrigo? Bom, Paulinho, primeiro é importante a gente destacar a importância de Viçosa ter um hospital universitário, mas também separá-la da questão da saúde e da própria condição dos nossos hospitais. Pois não. Porque quando foi implantado o curso de medicina na Universidade Federal, em 2010, naturalmente os alunos, especialmente medicina, precisam muito da prática. Então o caminho natural foi o convênio com os dois hospitais para que os alunos pudessem ter a oportunidade de aprendizado e naturalmente há um convênio entre os hospitais e a universidade ajuda nesse custeio. Então não é um objetivo da universidade manter o hospital. Isso surgiu por conta da necessidade de aulas práticas para os alunos. E não havia, naquele momento, a necessidade de um hospital universitário, porque se os hospitais de Viçosa continuassem com serviço de qualidade, seria ótimo para os alunos terem aulas práticas. Mas com o aprofundamento da crise dos hospitais, começou a interferir na própria qualidade da aula prática dos estudantes. E aí começou também uma discussão, inclusive, em relação à remuneração desse serviço. E hoje, com o agravamento da crise, né, atingindo um ponto realmente gravíssimo em relação aos hospitais, faz-se necessário, então, uma das saídas nós temos um hospital universitário em Viçosa. Mas essa questão, ela tem ainda algumas etapas. Primeiro, a viabilização do próprio hospital universitário. E aí você tem dois caminhos. A construção de um novo hospital ou encampar um dos hospitais existentes. E aí somente um. Paulinho, o outro hospital não pode, por uma razão, porque o hospital universitário, ele atende 100% SUS. Então, um outro hospital é necessário para atender também os planos de saúde, que a gente sabe que tem uma relevância grande na saúde de Viçosa e de qualquer cidade do porte de Viçosa. Além disso, um hospital universitário, ele é uma saída a médio prazo. Ele não se faz num passe de mágica. Você não vai lá e combinar, nós vamos fazer o hospital universitário a partir de hoje. Não. Primeiro você tem que conseguir aprovação. E aí será o primeiro desafio. Nos recursos do PAC, estão previstos 3 novos hospitais universitários. O de Viçosa, no Brasil, veja. E o de Viçosa não está incluído. Então a gente vai ter que abrir esse caminho. Depois, escolher, vai ser um dos hospitais existentes, vai ser a construção de um novo hospital, e mesmo se for, por hipótese, um dos hospitais existentes, isso é um processo de médio prazo. Isso arrisco dizer que não é impossível você fazer isso em menos de 2 anos. Você tem um longo caminho burocrático, depois você tem um caminho de alocação de recursos, compra de equipamentos, reforma, enfim. Então não é uma solução, depois que ele for implantado, com certeza sim. Aí nós teremos um divisor de água, nós teremos em relação ao SUS um grande passo a ser dado
e uma nova etapa e um novo nível de excelência na saúde de Viçosa. Mas até lá nós ainda temos um deserto imenso a percorrer e a crise dos hospitais a ser solucionada. Então, esse é o panorama. Então, essa reunião com a EBSER, na verdade, ela é fruto de um esforço que já vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo, a universidade, e a gente tem acompanhado o reitor Demétrios nessa construção, há um diálogo com a EBSER. Agora haverá uma audiência. Outras acontecerão, até que a gente consiga, né, isso é o nosso desejo, transformar em realidade o hospital universitário em Viçosa. Mas até lá, nós temos que enfrentar a crise dos hospitais atual, porque não é possível que Viçosa continue nesse nível de atendimento pelos próximos 2 anos. Então, a gente agora melhorou muito o diálogo com a prefeitura, o secretário municipal de saúde tem feito um esforço muito grande de um maior diálogo, de maior participação em relação aos hospitais, mas é claro que ele pegou uma situação bastante precária e a gente tem procurado auxiliar nesse sentido. Além disso, eu acho que é importante agora, muito mais do que retórica, muito mais do que conversa, muito mais do que vídeo, um apoio e uma união de todos os deputados em relação à saúde de Viçosa. Então, é importante uma participação maior em termos de alocação de recursos, ou seja, de aportarem verbas. Esse é um fardo que eu luto muito, mas eu não consigo sozinho conseguir suprir isso. E, principalmente, é importante uma mudança de gestão dos hospitais, e a gente tem, no promotor Luiz Cláudio, aí, a gente tem acompanhado o esforço que ele vem fazendo aí, especialmente durante esses últimos anos, mas uma atuação também mais incisiva por parte do Ministério Público. Perfeito, deputado, o senhor tocou muito bem na mudança de gestores, né? Nós tivemos aí mudanças radicais feitas pelo Ministério Público, ciceroneada pelo o promotor Dr. Luiz Cláudio, por exemplo, no Hospital São Sebastião. Mudou-se toda a diretoria e também no contexto geral. O Hospital São João Batista mudou o diretor, mas ainda continuam outras vertentes. E estamos aguardando os 2 diretores que assumiram terminar o diagnóstico para saber o que fazer. Parece que terminaram esse diagnóstico e agora estão chamando a população através de um Pix, que daqui a pouco eu vou falar. Mas aí, Rodrigo, eu fui extremamente honesto no ar agora, quando eu disse que a população, ela está desconfiada, entre aspas, quando se pede dinheiro para doar para os hospitais, em função do que aconteceu no passado, rombos, não sei o que lá, desfalque esse que o próprio promotor Dr. Luiz Cláudio falou aqui no meu programa, ao vivo. Ele estava aqui no estúdio falando que foram 2 no Hospital São Sebastião e 2 no Hospital São João Batista. E aí, quando se pede dinheiro, a população olha com desconfiança. Mas a população não olha com desconfiança quando se pede produtos. Tanto é que ontem, né, receberam vários produtos e estão recebendo, por exemplo, cajuri. O prefeito Ricardo Andrade ontem levou uma van lotada com produtos. Hoje haverá um evento aqui em Viçosa da Nico Lopo. Eles já levaram 1 tonelada de alimentos. Evento da Brenda, que vai acontecer também, está acontecendo esse final de semana, mais 1 tonelada. E a população ajudando com o que pode nos hospitais. Aí você tocou, Rodrigo, permita-me chamar de você, somos amigos. Claro. Você tocou bem na mudança de gestão. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Na entrevista que eu tive aqui com os 2 novos diretores, eles falaram que a tabela SUS é a que mais prejudica os hospitais. Está tendo um movimento aí na Câmara Federal para que se aumente o valor da tabela SUS?
Olha, Paulinho, primeiro dizer que, né, nosso diagnóstico, e aí eu faço como um viçosense, como alguém que frequenta a cidade e que, modéstia à parte, conhece bem o sistema de saúde de nossa cidade, que há um problema de gestão. Agora, eu não quero aqui cometer a imprudência de falar que deve mudar este ou aquele. Isso não é papel meu como deputado federal. A gente trabalha com qualquer gestor que estiver nas duas instituições, a minha obrigação é continuar enviando recursos. Agora, é claro que eu também, quando mando recursos, eu não sou bobo, eu vejo o que acontece. E realmente, nos últimos tempos, houve uma piora muito grande em termos de qualidade daquilo que eu enviava e do que efetivamente aquilo se transformava em efetiva ajuda ao atendimento na saúde né, hospitalar. Com relação aí à questão do SUS, ela, conforme eu falei, é uma questão estrutural, é uma luta muito grande que a gente tem constante pela atualização da tabela do SUS e também por uma melhoria financeira, um maior auxílio em relação aos hospitais. E essa é uma luta que a gente faz e está mantendo muito firme no Congresso Nacional. Mas um deputado só, ou às vezes mesmo na força do Congresso Nacional, não consegue resolver isso, porque nós temos um problema conjuntural no Brasil, em que cada vez nós temos menos capacidade de investimento no país. E aí a gente teria que ter uns 3 programas seus para falar sobre isso. Mas nós vamos continuar atuando em Brasília. Esse é um movimento nacional de todos os hospitais filantrópicos, de todos os deputados que têm sinergia com esses hospitais, para melhorar a questão orçamentária em relação aos hospitais e, é claro, em melhorar a tabela do SUS. Mas nós não podemos esquecer de cuidar do nosso quintal, entendeu, Paulinho? Porque a gente tem que fazer, inclusive, essa análise. Outras cidades também têm vivido momentos angustiantes em relação aos recursos para os hospitais. Mas os hospitais estão em situação melhor do que os hospitais de Viçosa. Por que isso ocorre? Rodrigo? Sim. Pois não. Rodrigo, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, e eu gostaria de saber se você concorda com isso, até porque na sua fala, no meio dela, você deu essa insinuada. Então, haverá essa reunião em Brasília na próxima segunda-feira, estaremos aí atentos a essa reunião, e depois dessa reunião, sinalizado que a universidade estará apta a ter o seu hospital escola, a universidade poderia pleitear e seria de bons olhos ela assumir um dos hospitais? Essa é uma possibilidade que ocorre. Eu falei, uma é a construção, outra é assumir uma entidade hospitalar. Mas até para assumir, Paulinho, não basta a vontade. Então, vamos supor, nós temos hospital A e B em Viçosa. Então, vamos assumir, a Universidade decide assumir um dos hospitais. Mas aí você tem que ver também a situação financeira desse hospital. Quais os problemas, quais as dívidas, como equacionar essas dívidas. A EBSER vai colocar recursos para isso ou o hospital tem que resolver? Como vai ficar esse passivo? Haverá questões em relação à judicialização. Então, tudo isso, uma coisa é ter vontade, outra coisa é conseguir fazer. A própria EBSER vai aceitar encampar um hospital que está numa situação extremamente debilitada? Quanto tempo vai demorar a análise da situação financeira desse hospital em relação a um eventual convênio com a EBSER? Então, essas questões, elas, claro, a gente tem que começar um primeiro passo. Esses primeiros passos já foram dados e a gente está acompanhando. O reitor Demétrio está muito empenhado nessa questão. Agora, essa audiência vai ser mais um passo nisso, mas a caminhada ainda é longa. Perfeito.
Deputado Rodrigo de Castro comigo, direto de Brasília, passando todas as informações. Deputado, fique à vontade. Primeiro, nós agradecemos, Viçosa agradece ao empenho de anos, né, de dedicação, principalmente à saúde da nossa cidade e da nossa região. A gente sabe que o senhor também foi peça fundamental para que outrora Ponte Nova, que passou pelo mesmo problema, Nossa Senhora das Dores e o Arnaldo Gavaza, passaram pelo mesmo problema que Viçosa está passando hoje. E hoje são exemplo de gestões. E o senhor teve participação importante nessa trajetória. Estamos ansiosos para que esse problema se resolva em Viçosa e que possamos, mais uma vez, chamar os nossos hospitais de excelência. Fique à vontade, deputado. Inclusive ontem, Paulinho, eu participei da cerimônia em Ponte Nova dos 150 anos do Hospital Nossa Senhora das Dores. Perfeito. E eu tenho muito orgulho, né, dessa construção que nós fizemos também em Ponte Nova, inclusive desse renascer do Hospital Nossa Senhora das Dores, um esforço muito grande que nós empreendemos nesses últimos anos. E ontem isso foi falado de maneira muito clara, houve esse reconhecimento, eu fiquei muito grato por isso, e a gente tem, né, o compromisso de continuar ajudando. E claro, na minha cidade, na cidade onde eu nasci, na cidade onde eu convivo, onde tenho familiares, onde tenho amigos, onde a gente tem uma relação de amor, de trabalho, eu gostaria também que acontecesse esse mesmo processo, um processo de revitalização dos hospitais. Acho possível, acho que não vai ser fácil, mas eu acho que agora há uma tomada de consciência por parte da população e das autoridades em relação à gravidade desse problema. Precisamos construir, precisamos avançar. E da mesma maneira que a gente faz isso há 40 anos, que a gente tem orgulho de dizer que quem mais fez pela saúde de Viçosa chama-se Danilo de Castro, e eu sempre estive ao lado dele nessa caminhada, e depois caminhei com essa bandeira, com a responsabilidade como deputado federal nesses últimos mandatos, a gente continua com essa mesma determinação, com essa mesma dedicação, especialmente agora com uma disponibilidade de diálogo. Eu acho muito importante a cidade agora chamar todos os representantes, vou enfatizar esse ponto, do Poder Legislativo, quer dizer, os deputados estaduais, os deputados federais. Eu repito, há deputados federais mais votados do que eu aí em Viçosa e que não têm feito a sua parte. E eu estou disposto a gente, né, vamos esquecer o que não foi feito até agora e a gente caminhar juntos. Eu acho que é um momento em que nós, independente de coloração partidária, a gente está unido em torno de um objetivo maior, que é efetivamente ajudar a saúde de Viçosa e de toda a nossa região. Recebo o abraço de toda a nossa população, deputado. Um bom final de semana para o senhor e uma boa reunião segunda-feira, deputado. E obrigado, Paulinho, por sempre estar trazendo para os ouvintes de Viçosa os assuntos que realmente mais interessam a nossa população, por levar alegria também, mas por trazer a responsabilidade nesse momento. Você que é uma pessoa que foi acolhida por Viçosa e que nós admiramos o seu trabalho, e eu, como particularmente seu amigo, tenho realmente uma gratidão muito grande e um orgulho dessa caminhada ao seu lado. Um grande abraço. A recíproca é verdadeira. Aquele abraço, deputado. Deputado Rodrigo de Castro.